Boa noite a todos e possamos assim continuar neste clima de harmonia que é tão propício, tão importante para cada um de nós. Como sempre costumamos lembrar, é aqui neste reencontro semanal que temos as grandes oportunidades de aurir, aproveitar, sermos recepcionados por esta equipe que incansavelmente nos abraça a todos, não somente em si falando da equipe que corajosamente trabalha nessa instituição, mas e principalmente todos aqueles que nos abraçam do mundo espiritual, nos fazendo assim sermos acolhidos, tranquilizar as nossas almas, os nossos corações neste momento. Afinal, todos nós, quando viemos a um momento como este, buscamos assim a paz, a tranquilidade, aurir um pouco de conhecimento para voltar à nossa lide, aos nossos dia a dia, o nosso dia a dia, os nossos desafios. Que se considerarmos assim, ou não considerando a causa das nossas aflições, porque há tão pouco tempo lembraremos que a nossa pesquisa, a ciência, uma boa parte daqueles estudiosos considera assim a vida iniciando a partir da viagem, do encontro do espermatozoide com o óvulo e, por assim dizer, ali há a ligação do espírito na matéria. Não interessando por enquanto pesquisar o início, mas lembraremos que a causa das nossas aflições antecede muito ao momento que consideramos assim como marco zero, da nossa existência. Porque conhecemos hoje que a nossa vida, ela antecede, a nossa vida espiritual antecede ao momento do berço. Então, se aguçarmos a nossa acústica da alma, ouvir pelos ouvidos, pelos olhos, sentir pela alma, perceberemos que o mundo ainda traz assim muito sofrimento, muitas aflições. Começando nos nossos lares, veremos que o sofrimento, as aflições, os desafios estão ali tão perto, nas relações conjugais, nas agressões arbitrárias, livres, nas desavenças comuns entre os irmãos, nos problemas corriqueiros que todos os lares temos de convivência e, por assim dizer, os próprios filhos nossos convivem com ambientes que poderia ser diferente, quando a criança exige dos pais o acolhimento necessário para crescerem e se desenvolverem. Nos lares também encontramos uma quantidade imensa de idosos já acamados, com processos demorados, com as suas feridas demoradas. Nós encontramos também muita aflição. Saindo dos lares, veremos a dor que campeia, que ainda é muito intensa, naqueles hospitais onde os indivíduos com suas enfermidades demoram exatamente nos seus desafios, onde cada um carrega a sua dor e o seu limiar de dor, quando um suporta a dor de uma forma e o outro já suporta de forma diferente. Mas também veremos nas ditas prisões, onde se acotovelam aqueles indivíduos que, equivocados, ainda se espremem, sofrem a dor
de estarem passando por aqueles instantes. Na rua veremos ainda muita miséria. Nos casebres, por aí afora, humildes, veremos as grandes, os grandes desafios que todos assim carregam. Mas também no trabalho, no ambiente de trabalho, quando a inveja, o ciúme, as dificuldades que todos trazem, de maledicência, veremos na via pública, quando basta sairmos de casa e já trazemos assim grandes oportunidades de exercitar a nossa paciência. Então, para onde direcionarmos a nossa atenção, veremos que no mundo inteiro ainda existe muita aflição, muita dor carregada, muitas lágrimas derramadas, muitos desafios, quando sabemos que a grande maioria das nossas dores são de ordem psíquica, emocional. Hoje é muito comum vermos que com a deshospitalização psiquiátrica, vemos muitos indivíduos ainda exigindo a atenção daqueles cuidadores para os seus processos mentais. Então são exemplos e mais exemplos de desafios que todos nós temos. Aqui, nessa plateia, todos nós aqui reunidos, é uma pequena representação do que acontece no mundo inteiro. Porque cada individualidade nossa aqui trará em si as suas diferenças, o seu limiar de dor, as suas aflições, os seus desafios, que são muito corriqueiros. Portanto, nesse instante, o que nós viemos buscar é tão somente, estamos diante de tantos desafios, por assim dizer, viemos buscar um pouco, estamos sedentos de paz, estamos ávidos desta luz, estamos assim sedentos mesmo de conhecimento que vá nos libertando a patamares cada vez mais tranquilos, reconhecendo e suportando estas aflições. Por quê? Hoje trazemos exatamente a colheita das nossas ações anteriores. Jesus chegou na terra exatamente no momento em que existiam, tal como hoje, ainda muitas aflições, muitas dificuldades, muitas diferenças, de classes sociais, opressão, e ele veio num instante trazer a mensagem das boas novas. Esta mensagem que todos, conforme a mensagem lida no início, todos nós ansiamos, desejamos para bem viver. Mas para que a gente possa bem entender a causa, o momento atual, precisamos entender que tudo isso que nós escolhemos hoje vem de épocas anteriores. Esse conforto que todos nós trazemos com a doutrina espírita, ampliando para todos nós a capacidade de raciocinar e nos tranquilizar sobre as aflições, é o grande diferencial para todos nós, que nos esclarece a grande causa das nossas colheitas. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, um livro espetacular, que todos nós que temos interesse de estudar as origens, as civilizações, as causas das civilizações terem desaparecido, este é o livro A Caminho da Luz, que claro, nas edições atuais tem assim uma capa nova. Mas gostaríamos assim de destacar que no momento em que Jesus chega à Terra, vem Jesus e estabelece assim para toda a população, todos nós humanos, a grande oportunidade deste encontro com Jesus. Emmanuel, no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, ele trata do momento em que, nas tradições do mundo espiritual,
reza essas tradições que há uma comunidade de espíritos puros, não é? Eleitos por Deus, eleitos pelo Senhor, para coordenar os destinos de toda essa comunidade planetária que nós conhecemos no nosso sistema, desta comunidade, Jesus é um dos eleitos para, assim, dentro toda essa comunidade, estar na origem e no destino de todo o nosso orbe. Então, essa é a oportunidade que nós temos de estudar, não é? No primeiro capítulo, quando fala da gênese planetária, quando nos fala de Jesus, Espírito puro que desce à terra, com o seu cortejo de anjos, para assim coordenar o nosso orbe. Não é nosso objetivo estudar o que já existe com uma gama imensa, não é, de exemplos no Velho Testamento e no Novo Testamento, que testemunha, que comprova o que já foi dito muito tempo antes de Jesus. Mas gostaríamos, assim, de destacar dois momentos dos profetas Miqueias e Zacarias. Miqueias, que aproximadamente 700 anos antes de Jesus, já falava da sua vinda. Isso é interessante para nós, porque representa, assim, a reportagem da jornada espiritual da Terra, da jornada espiritual desse Espírito puro que origina essa escola a que todos nós estamos aprendendo e vem, não é, encarna na Terra para fazer essa grande diferença para a humanidade, quando assim se passou a conhecer a história como antes e depois do Cristo. Miqueias, aqui no capítulo 5 e o seu versículo 1, ele vai dizer uma coisa que para nós não é novidade, mas é interessante. Ele diz: "E tu, Belém, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis." Miqueias traça para todos nós que as origens do Espírito puro, Jesus, nós não sabemos. São as origens imemoráveis, perde-se na eternidade. Não é? Até o momento, como o próprio Emmanuel diz, que quem tiver interesse de ir à pesquisa vai dizer, de conformidade como nos foi dado saber. Emmanuel fala isso, não é? Então Miqueias, 700 anos antes de Jesus, já falava, não é? Suas origens são de tempos imemoráveis, né? Capítulo 5, versículo 1. E é testemunhado já no Novo Testamento, com Mateus, quando diz: "Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no céu surgir e viemos homenageá-lo." Esses dois momentos mostram que 700 anos antes de Jesus vem Miqueias, mostrando como ele viria, e Mateus confirmando da mesma forma a sua vinda. E aí fica para nós compreender, dentro dessas perspectivas de profecia, essa beleza do cortejo de Jesus. Porque Emmanuel nos diz que esta comunidade de espíritos puros apenas já se reuniu 2 vezes. Quando foi assim para dar origem à Terra, no nosso orbe, e quando foi exatamente para estabelecer o cortejo de anjos que acompanharia assim Jesus na sua encarnação. Então, a nossa condição ainda
é muito limitada para perceber a beleza, né, vamos dizer assim, apoteótica, a beleza, essa grande beleza que é a vinda de Jesus, né, obedecendo a todos os trâmites assim, da natureza, dos fenômenos naturais, para encarnar e vir trazer a sua mensagem. A espiritualidade é muito sábia, da qual Joana de Ângeles confirma que, embora Jesus não tenha nascido na data quando e como convencionalmente ficou marcada como 25 de dezembro, embora ele não tenha nascido de fato nesta data, Divaldo nos fala que há estudos que confirmam nas proximidades de abril. Mas para nós não importa. A espiritualidade nos fala que é exatamente no momento do Natal em que as pessoas se abraçam, se congraçam, né? Trocam presentes, estimulam as suas afinidades uns com os outros. E é justo nesse instante que a espiritualidade aproveita para instigar, para estimular o perdão, para estimular nos abraços a comunhão e lembrar de Jesus. No livro, na revista super interessante de 2018, dezembro de 2018, Gabriele Cornelli, ele que é um professor de filosofia antiga da UNB, ele confirma que a criação da data, né, de 25 de dezembro foi criada pela Igreja Católica no século IV, exatamente para suplantar, para suprimir, em meio às festividades do solstício de inverno, né, no Oriente, coisa que era muito comum e ainda é hoje comum se comemorar o inverno, nos romanos, nos persas, nos gregos, né, nos babilônios. E essa festa era uma festa pagã, era uma festa em que se trabalhava menos, né? O sol tinha a incidência solar menor no dia, ou seja, era a entrada do inverno. E, é claro, se essa festa é realizada na data de 22 de dezembro, a igreja, com o fim de colocar um pouco mais de espiritualidade na festa, aproximou a data de Jesus para o fim de dezembro. Mas olha, se comemora o inverno, né, a entrada do inverno nessas festas, Amélia Rodrigues, que é a grande repórter dos evangelhos, né, que a gente sabe, é notório saber, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues e tantos outros, que traz a história, né, que está gravada, nada que a gente faça fica perdido, tudo é gravado na história espiritual. Ela resgata essa história e traz para a gente, né, o momento em que Jesus vem. Porque ela nos fala no livro Convivendo com Jesus, que Jesus chega numa tarde abrasadora. Qual é uma tarde abrasadora? Seria uma tarde de inverno? Então, e da mesma forma, se fala que os pastores viram, né, perceberam a chegada de Jesus. Então, se os pastores estavam pastando no campo, não seria inverno. Então, aproxima-se, né, essa certeza, da mesma forma que a espiritualidade nos traz, que a data não é, de certa forma, como ficou convencional. Mas, para nós, o mais importante é a significação deste momento da vinda, não é, encarnada do grande Espírito Jesus, que traz assim a sua mensagem de amor. Então, da mesma forma, Jesus chega e chegou naquela época, há 2019 anos, da mesma forma como hoje convivemos, com diferença de classes, com existência de palácios e casebres humildes, não é? Onde a fome, a sede, a lepra convivia com a população daquela época, da mesma forma como convivemos hoje, com muitas dificuldades, né, a vencer. Jesus vem e deixa-se marcado a sua mensagem. Mas Jesus, Espírito puro, o grande, né, Espírito que desce até nós, até o nosso mundo, confirmado no próprio Livro dos Espíritos, na questão 625,
que todos nós sabemos, quando Kardec confirma, né, com a resposta dos Espíritos, que é Jesus, né, o guia perfeito, aquele que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. É assim o grande rei, conforme ficou conhecido naquela época, o rei dos judeus. Para nós é o grande rei, não é? Que era esperado pelo povo de Israel, mas que o confundiram. O povo que já tinha sido, né, sofrido a ação nefasta, né, daqueles opressores do Egito, né, da Babilônia e dos próprios romanos que oprimiam o povo judeu, esperava assim a vinda, conforme as profecias, de um rei que pudesse vir numa carruagem, que pudesse oprimir, né, os seus opressores de forma sanguinolenta, de forma forçada, e assim fazer revivecer o povo judeu daquela época. Mas Jesus, realmente rei, né, rei na sua ascendência, em toda a sua espiritualização, conforme consta no próprio livro dos Espíritos, quando fala-nos de todas as categorias de espíritos, né, na progressão de espíritos, Jesus Espírito puro. Então assim, resolve vir numa manjedoura humilde, ali no meio dos animais. Se esperava vir, né, em algo meio que castelo. Aqui em Zacarias, que 520 anos antes de Jesus, nos traz o seguinte, no capítulo 9, versículo 9: exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumentinho. Para um rei se esperava uma carruagem. Jesus escolhe vir numa manjedoura e entra em Jerusalém no jumentinho. Quem realmente, os historiadores daquela época, aquelas pessoas que, né, os homens que realmente grafariam, registrariam o momento, ficou despercebido, porque aquele rei que viria salvar o povo de Israel resolve vir de forma humilde, que é confirmado em João, capítulo 12, versículo 12 a 15. No dia seguinte, a grande multidão que viera para a festa, né, que todos ficou muito conhecida, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Jesus, encontrando um jumentinho, montou nele, como está escrito: não temas, filhas de Sião, eis que vem o teu rei montado no jumentinho. Mostrando em dois momentos, antes, 520 anos antes de Jesus, e depois, com os registros aqui de João, a confirmação da vinda de Jesus de forma muito humilde. E Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para todos nós, muito embora tinha assim a atenção maior por aqueles que eram assim os excluídos, os menores, os menos favorecidos. Do seu cortejo de anjos, claro, nós sabemos que Jesus, na origem desta escola, da nossa casa à terra, claramente sabia quem iria encontrar ao longo da sua travessia na terra. Porque foram muitos em que ele curou, foram muitos em que ele abençoou, foram muitos em que tocaram em suas vestes e assim ressignificaram as suas vidas. Jesus sabia, não é? Houve momentos em que se perguntou, naquele instante da cura do cego: Mestre, foi ele que pecou ou foram os seus pais? E Jesus diz naquele instante: nem ele nem os seus pais. Mas mostra para nós que o cego estava ali exatamente para o testemunho da sua vinda, daquele instante, não é? Que para todos que ali viam, que era Jesus, não é? Aquele que estava por vir.
Então Jesus traz assim as boas novas de alegria. Acaba-se o momento em que a terra vivia os períodos enegrecidos, de sofrimento, não é? Sem explicação. Houve um instante de fundir, de lisar, de terminar toda a história antes, não é? Quando vem Jesus anunciando, não é, a sua mensagem de amor. O seu magnetismo foi tão grandioso, não é? Um magnetismo de amor que fazia todos aqueles que o encontrassem, né, mudarem as suas vidas. Os exemplos são inúmeros. Basta aqui quem tem ou já teve ou tem o interesse, né, de fazer as suas pesquisas da história dos evangelhos, perceberá que são muitos exemplos. Exemplos daqueles que ficaram registrados como grandes, né, nomes, e outros, né, que encontrando com a sua personalidade afetiva, amorosa, mudaram as suas vidas. Citaremos alguns para refrescar as nossas memórias, para fazer assim lembrar destes instantes, como a própria a mulher samaritana, quando Jesus antevê a sua chegada no poço de Jacó, ele manda que os discípulos sigam na frente para buscar alimento, e ali, naquele instante, ficou registrado na história dos evangelhos o encontro de Jesus com a samaritana. Porque a samaritana, né, sendo da Samaria, não convivia muito bem com os judeus. Jesus era assim da linhagem dos judeus. E Jesus, sentado ali perto, ela vem colher a água, né? Coletar a água do poço de Jacó, e ela estranha, né, aquele indivíduo ali, um judeu, olhando para ela, e ela ficou, né, meio que indiferente naquele instante. E Jesus, nesse instante, diz: mulher, dá-me de beber. Olha só, né? Se a gente fizer assim um mergulho na imagem, imaginemos Jesus pedindo para nós, naquele momento do poço, dá-me de beber. E aquele instante precisava ficar, né, registrado. Jesus conhecia cada momento necessário, né, do povo, porque não convivendo a Samaria muito bem com os judeus, precisava estabelecer exatamente o momento de perdão, de uma boa convivência, né, entre as sociedades. E ele diz: dá-me de beber. E ela diz: como tu, né, sendo um judeu, pede a mim, que sou uma samaritana, água deste poço que foi criado pelos nossos pais, né, para nos servir. Tu não tens nenhuma vasilha para que eu possa colocar a água. Aí Jesus devolve dizendo: se tu soubeste quem te pede água, era você quem me pediria a água de beber. Porque da água que eu te ofertarei, nunca mais terás sede. Desta água que tu bebes, a sede passa. E ali Jesus vai adentrando no nível de conversa com a samaritana e sabe de todos os pormenores da sua vida, e ela se desarma, não é? Chega um instante final em que ela diz: dá-me desta água. Porque a água que Jesus ofertava naquele instante para a samaritana era a água viva do seu evangelho. Então, a partir daquele instante, aquela mulher muda na sua condição de vida, né? De convivência, de percepção real da vida. Mas de Maria de Magdala, que eu sei que muitos aqui já deram, né, uma olhada na Netflix, na história de Maria de Magdala, outros que tiveram a curiosidade de buscar na fonte, né, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, dessa extraordinária mulher que, encontrando-se com Jesus, ressignificou as suas energias sexuais, né, o seu momento de dificuldades na convivência, né, com aqueles homens, e chega um instante que foi a própria Maria de Magdala
uma daquelas mulheres, talvez a única mulher, né, como registra-se no Evangelho, que encontra Jesus após, não é, aquilo que ficou reconhecido até hoje como a sua ressurreição, o ressurgir de Jesus ante os homens. Então, Maria de Magdala, encontrando-se com Jesus, passa a direcioná-lo todos os seus problemas, as suas dificuldades vividas, fala para Jesus que não tinha condições de ser mãe, mas Jesus fala que tu poderás abrigar os filhos alheios. E após ela trabalhar, né, intensamente, curando, cuidando das feridas dos leprosos naquela época, já no final, né, chega um instante no final da sua história no livro Boa Nova, em que ela própria acolhe o seu esposo enfermo, cheio de chagas da lepra, né? E fica assim para todos nós mergulharmos nessa história magnífica de Maria de Magdala, que nesse instante de encontro com Jesus muda completamente, não é, as suas visões de espiritualização. Assim como Joana de Cusa, que naquela época, esposa de Cusa, não é, ali intendente de Antipas, que é o filho de Herodes, de uma sociedade muito rica, uma família muito rica, não é? Mas havia assim, convivia com um grande problema, com uma grande dificuldade conjugal. Chega no instante de encontro com Jesus e pergunta: mestre, não seria melhor impor os conhecimentos do Evangelho para ele, que é inocente, que me trata desta forma, que precisaria entender, não é, a forma diferente como ensina o Evangelho? E Jesus, com muita sabedoria, certamente já sabendo dos questionamentos de Joana, diz: seria da mesma forma que entender Deus impondo, não é, as suas leis, o seu conhecimento para o povo. Exigir que todos nós mudássemos da condição inferior para a condição superior de forma, não é, imposta, impositiva. Vai, filha, volta para o teu lar e ser fiel ao teu esposo, que de forma, não é, com muita paciência, ressignificarás a tua vida e a vida dele. E a continuação nós saberemos muito bem que ficou assim conhecida quando Joana de Cusa, não é, chega um momento em que perdem tudo, toda a fortuna que tinham, e ela é levada para ser queimada, não é, porque era também daquelas que seguiam a Jesus. E na fogueira, todos nós já sabemos, não é, para quem conhece a história dela, é pedida para que ela renegue a Jesus e ela corajosamente prossegue na sua missão de afirmar que Jesus é o grande rei, não é? O nosso espírito maior, guia maior de todos nós, e assume naquele instante cruel da sua vida, juntamente com o seu filho, quando são queimados vivos. Mas também quando Nicodemos encontra Jesus, e Jesus tem a grande oportunidade de ensinar a esse homem do Sinédrio, né, o judeu do Sinédrio ali, que representava a todos eles, quando questiona Jesus acerca, será possível o homem, não é, mudar a sua vida entrando de novo no ventre de sua mãe? E Jesus, né, fala com muita sabedoria acerca da reencarnação. Para ressignificar a vida é necessário nascer de novo. E aquilo ficou gravado, né, em Nicodemos, que certamente continuou a sua história, reconhecendo e balançando a sua vida neste encontro com Jesus. Mas Públio Lentulus, que no livro Há 2000 anos, procura Jesus já na calada da noite, certamente, para se esconder, não é, dos seus amigos romanos. A sua filha doente é pedida por Lívia, sua esposa, para que ele procure Jesus. Certamente Jesus teria a cura para a sua filha. E certamente que Lívia sabia que aquele momento do encontro, da busca de Públio Lentulus a Jesus, seria de muita significação.
E Públio Lentulus procura Jesus e, claro, ele já percebia, né, a sua vinda e diz, voltando-se para ele: senador, por que me procuras a esta hora? Não é? Então sabe de todo o momento da dificuldade vivida em família, da doença da filha, fala da sua esposa, né, para Públio Lentulus, mas diz para Públio Lentulus que naquele instante era um instante crucial de sua vida. Caberia a ele aproveitar naquele momento ou aguardar por muito tempo mais tarde. E aí é um convite para todos nós lermos o livro de Há 2000 anos. Faz parte da série de romances, né, de Emmanuel, por Chico Xavier, um livro espetacular que nos trata deste momento de Públio Lentulus, que depois, né, nós conhecemos toda a sua história, que até hoje traz-nos mensagens, né, que estão gravadas para todos nós, através da mediunidade de Chico Xavier. Mas também de Saulo de Tarso, o ferrenho perseguidor dos cristãos, né, que na estrada de Damasco, encontrando-se com Jesus, ofuscou-se diante daquela luminosa, né, presença do Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Senhor, dizeis quem sois vós? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Naquele instante ficou para todos nós aquela figura registrada na história, não é? Que nos traz como exemplo do indivíduo que muda radicalmente seu instante de perseguir a ideia renovadora para propagar a mensagem de renovação. Então, Saulo, né, como Paulo de Tarso ficou conhecido após a conversão, pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? E Jesus manda que ele entre em Damasco e encontre Gamaliel para, daquele instante, mudar. E nós podemos ver no livro Paulo e Estevão, também de Emmanuel, toda essa trajetória belíssima desta figura ímpar que foi Paulo de Tarso. O próprio centurião romano, Cornélios, que, sabendo de toda a trajetória do Cristo, né, mudou a sua percepção de vida, quando no encontro com Jesus diz: mestre, eu tenho um soldado que está doente, não é? Amigo meu, mas não precisa que tu vá até minha casa, porque uma ordem que tu der, ele poderá ficar curado. E Jesus diz nesse instante: nunca vi tamanha fé num homem. E a literatura conta que Cornélio, não é, segue depois Jesus já na prisão, amando, não é, dos seus superiores, manda seguir Jesus para vigiá-lo, não é? A águia romana tinha medo da presença de Jesus. E nesse instante, neste novo encontro de Cornélio diante de Jesus, ele próprio diz para o centurião romano: volta, não é? Muda a tua vida. Diz para aqueles que te mandaram me seguir, não é? Que a mensagem, não é, de amor precisará ser demonstrada a todos. E existem outros momentos do próprio centurião que poderá ser captado exatamente nos livros que são gravados com muita sabedoria sobre este momento. Mas também de Zaqueu, gostaria aqui de citar Zaqueu, que era o publicano, né? Que era aquele indivíduo que comprava o débito, né? Pagava a Roma os débitos do povo daquela época, que até hoje muitos de nós temos, né, aquela aversão os coletadores, né, dos impostos, mas que desde esta época eram aqueles indivíduos temidos. Zaqueu era um destes, senhor de muitas posses, ajudava também, né, a muitos daqueles povos da época, comprava os débitos romanos e depois cobrava, né, aos seus devedores. E naquele instante, sabendo que Jesus passava por ali, sobe, né, na árvore e fica percebendo aquele instante. Era, né, conhecido como um indivíduo de baixa estatura,
não é, física. E Jesus, passando, reconhece que Zaqueu está lá. Mais um daqueles que Jesus sabia, né, que iria encontrar. E diz: Zaqueu, é necessário que tu desças, porque hoje estarei na tua casa. E aí ficou, né, conhecido como o momento em que Jesus janta, né? Zaqueu prepara toda a janta, né, aquela recepção para Jesus, que ficou sendo olhado, né, como um indivíduo que é temido, que é odiado, como Zaqueu, né, coletador de impostos. Jesus vai até sua casa. E naquele instante, Jesus, percebendo, né, todo aquele glamour de oferendas, né, ele recita o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mostrando onde está realmente, né, a riqueza de valores, de recepção, daquilo que Deus dá, independentemente daquilo que se apresenta. E vocês todos acho que receberam aí na entrada, com a equipe muito simpática dos recepcionistas, né, da equipe de recepção, um livro, um pequeno mensagem que fala do encontro de Eurípides Barçanufo em desprendimento, né, um instante com Jesus, com essa representação que ficou registrada para ele, que vale a pena ler. E são muitos exemplos e mais exemplos de todos aqueles que encontraram a Jesus no caminho. Existem aqui, quem é de Sacha para cá, né? Quem é de Sacha para cá vai lembrar que existia, talvez exista ainda, uma locadora em Campina que locava filmes em VHS, que talvez alguns, não sei se tem alguém aqui, não vai nem saber o que é VHS. Eram fitas, né, que eram locadas naquela época, né, Elton? E essa locadora tinha um filme que eu sempre gostava de ir lá locar. Quem vai lembrar aqui que os filmes eram locados na sexta para entregar na segunda. Hoje a gente já tem vários programas, né, na internet que baixa os filmes são vistos, não é, a qualquer momento. E esse filme é muito interessante, eu acho que alguns já viram, que é o Quarto Sábio. Nós sabemos, né, da história dos 13 reis magos que seguiram, né, até naquele instante do nascimento de Jesus para o homenageá-lo. Mas o quarto rei mago, nessa história, conta que ele chega atrasado. E chegando atrasado, ele vai seguindo os passos dos 13 reis magos, né? Depois perde deles e vai seguindo para encontrar Jesus. E toda a sua trajetória de vida é uma busca incessante para encontrar o Cristo. E no filme, que eu não vou contar todo, acho que vocês podem pesquisar, talvez tenha no YouTube, no filme, que vale a pena ser visto nesse Natal, existe um momento do encontro com Jesus, de forma espetacular, emocionante, vale a pena, né, pesquisarmos, porque embora não sendo, né, um momento real na história, mas significa para todos nós essa incessante busca que todos nós implementamos em busca de Jesus. Então estamos hoje aqui sentados, né, recebendo esse beneplácito da doutrina espírita, nos esclarecendo a grande causa dos nossos sofrimentos, das nossas dores, dos nossos lamentos, das nossas lamúrias e queixas, e problemas e desafios a vencer. E lembrando desta época, não é? Quando Jesus, vindo da mesma forma como viera naquele instante, necessita vir, não é, em nossos corações, para trazer assim, né, a chama viva desta luz que todos nós precisamos. Esse instante, como qualquer final de ano representa para cada um de nós, instantes de reflexão, instantes em que muitos de nós, se não todos, fazemos aquela análise do que eu fiz, o que eu devo fazer, não é, no próximo ano. O Natal vem junto com o final de um ano e traz para a gente essa reflexão muito importante para cada um de nós. A casa que todos nós, né, reformamos, quantos no mundo inteiro comemora a chegada do Natal com enfeites na casa, com efeitos cada vez mais belos, né, e iluminados, cidades inteiras iluminadas, a mesa farta, né?
E precisamos, assim, fazer essa reflexão em cada um de nós, para que possamos preparar a nossa casa interior, a nossa manjedoura interna, o coração nosso se abrindo para receber Jesus. Porque só assim poderemos, de certa forma, de forma muito propícia, né, nos preparar para o instante que se aproxima de renovação com o novo ano. Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, um livro muito bom, que deve ser lido por todos, conforme dissemos, ela também, não é, além de tantos outros, é assim a repórter do mundo espiritual, que traz esses momentos belíssimos, né, que narra para todos nós, nos fala aqui na sua introdução, vale a pena ser lido. Se, porém, ainda não o encontraste, para e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassivo e afável, Ele está perto de ti. Busca viver com Ele. Não postergues o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. E se já o encontraste, mas não te deixaste arrastar pela sua força de amor, recompõe-te e entrega-te, enquanto o tempo urge. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 40, ele vai nos dizer as palavras de Jesus. Vós também estai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Divaldo Pereira Franco conta no livro O Semeador de Estrelas, conta para Sueli Caldas Schubert, a autora do livro, que naquele primeiro momento de registro de um dos seus filhos adotivos da Mansão do Caminho, ele chegando no cartório, ele vai, talvez isso tenha sido dito no próprio filme, né? Ele vai registrar, mas pensou, mas eu vou registrar só com o meu nome, não é? Naquele momento. E é nesse instante que se aproxima, né, o espírito Alta de Souza, a grande poetisa potiguar, e diz, registra como o meu nome. Então, o primeiro filho adotivo e os demais ficou assim registrado, segundo as informações de Divaldo no livro, com o nome também, né, maternal de Alta de Souza. E Alta de Souza vem acompanhando Divaldo com muita afetividade, e gostaríamos de terminar com um grande soneto, né, que consta no livro, no capítulo 20 deste livro, né, de O Semeador de Estrelas. O capítulo trata agora, enquanto é hoje. Ela traz um soneto, esta poetisa, né, nos conclamando a aproveitar o tempo de agora. Quando nos fala, agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além a desventura caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás subindo passo a passo a glória eterna da ressurreição. Então, que possamos, com base neste soneto, com o momento reflexivo do Natal, lembrarmos de darmos os presentes que Jesus espera de todos nós. Quando deres a cada um destes meus pequeninos, é a mim que estarás fazendo. Façamos por nós,
pequeninos ainda no mundo, façamos pelo outro que encontramos no caminho, façamos por aqueles que estão no nosso caminho, nos nossos lares, no ambiente do trabalho, na via pública, em todos os lugares por onde formos, este eterno encontro com Jesus. Que Ele nos abençoe.